Olá Brasil, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo muito ótimo. Bem-vindos, bem-vindas, bem-vindos a mais um vídeo. Vou mostrar para vocês hoje 9 livros que eu li esse ano de 2021 que passou, que eu gostei muito. Não foi um ano de muitas leituras, mas eu sempre considero que é melhor qualidade do que quantidade. Esses 9 livros foram que mais tocaram meu coração. Tem muita coisa que eu li o ano passado que passou despercebido, que eu poderia ter ficado sem ler. Por isso que eu sempre digo que o melhor é a qualidade da leitura, o que a gente absorve dessa leitura. Eu sou muito a favor da gente ler com calma, com tranquilidade, sem ficar com essas coisas de metas, prazos e grandes organizações, enfim. Eu escolhi então 9 livros e vou fazer no final 2 menções honrosas que foram de 2 releituras que me fizeram muito bem esse ano. Não tem uma ordem do melhor para o pior, enfim, eu gostei de todos esses aqui, ok? Se vocês se interessarem por algum desses livros, estarão todos aqui na descrição, vai ter um link, se vocês quiserem comprar pelo link me ajuda muito e vambora para essa lista. O primeiro livro dessa lista é Pequena Coreografia do Adeus. Eu li já esse livro inúmeras vezes porque é um livro que estou adaptando para o teatro, como alguns de vocês já sabem, e é o segundo romance da Aline Bay. O primeiro foi O Peso do Pássaro Morto, e esse livro aqui vai contar a história da Júlia Terra. A gente vai acompanhar a história da vida dela desde que ela é criança, tem ali por volta dos seus 7, 8, 9, 10 anos. Enfim, a gente não sabe a idade certa dela. E a gente vai acompanhar a Júlia até ela chegar mais ou menos ali na fase jovem adulta, por volta dos seus 23, 24, 25 anos, também não dá pra saber direito. A Júlia é uma criança que vai sofrer com a separação dos pais, isso vai afetar bastante a vida dela, a relação com a mãe, a relação com o pai. São muitas histórias aqui, muitos abandonos e muitas despedidas. E tem uma relação nesse livro aqui que me tocou muito, que foi o que fez com que eu escolhesse ele para ser meu novo projeto de teatro como atriz. Vai falar muito sobre a descoberta de uma artista. No caso aqui, a Júlia se descobre uma escritora, e esse é um dado bastante importante para a trajetória da Júlia. Ela, desde muito nova, desde muito pequena, gosta de escrever diários e tem uma relação muito forte da história da Júlia comigo mesma. Enfim, eu gosto muito desse livro, eu achei esse livro uma preciosidade, como tudo que a Aline escreve. Recomendo fortemente que vocês leiam a Aline Bay, contos que ela escreve, os textos soltos que ela escreve pela internet, enfim. A Aline dispensa um pouco apresentações, mas obviamente sempre tem alguém que não conhece, né? O próximo livro é O Mundo Desdobrável, da Carola Saavedra. Ensaios para Depois do Fim. São vários fragmentos, como o próprio nome diz, em que a Carola vai discorrer sobre o que pode ser a literatura, que horizontes ela é capaz de alcançar. Ela vai falar um pouco sobre esse mundo pandêmico, ela vai trazer muitas questões sobre os povos originários, sobre ancestralidade, sobre futuros, e é um daqueles livros que você pode ler ele da forma que você quiser. Você pode ter ele na sua cabeceirinha e abrir, ler um fragmento, depois ler outro, sem muita ordem. É sempre legal revisitar esses fragmentos. Ela vai citar muitos filmes, muitas escritoras, muitos escritores. É um livro de muitas referências, então vale a pena ir atrás das referências que a Carola vai trazendo. A Carola também é uma escritora brasileira contemporânea. Eu cheguei até ela através dos livros de ficção, e é a primeira vez que eu leio um livro de não ficção dela. Aliás, eu acho que é o primeiro livro de não ficção da Carola, não sei se eu tô falando bobagem. Eu gosto muito da escrita dela, gosto muito da forma crítica, como ela vê o mundo, como ela enxerga o mundo. Tudo que ela escreve eu sempre vou atrás, sempre tô curiosa. Ela é uma pessoa muito bacana de acompanhar. Eu recomendo um outro livro da Carola que eu gosto muito, que já esteve no meu livro de melhores leituras do ano, acho que do ano retrasado, não me lembro muito bem, que foi o livro Com Armas Sonolentas. Então fica aqui uma dica dupla. Enfim, adoro a Carola Saavedra. O próximo livro da minha lista é esse aqui, Uma Tristeza Infinita, do Antônio Cherchenesky. O Antônio Cherchenesky também é um escritor brasileiro contemporâneo. Ele é natural de Porto Alegre, mas ele mora em São Paulo há muitos anos já. É o primeiro livro que eu li do Antônio. Uma Tristeza Infinita vai contar a história do Nicolas, que é um psiquiatra, e ele tá cuidando de pacientes que sofreram com traumas após a Segunda Guerra Mundial. Ele trabalha num hospital psiquiátrico. Essa história se passa ali por volta de 1953. O Nicolas vai começar
a investigar o que é a melancolia, né? Vamos dizer assim, o que se passa, se a melancolia é uma coisa genética, se ela é uma coisa que advém desses traumas. Ele vai começando a observar isso na própria natureza dele, na família dele, no pai dele, né? Ele vai lembrando de fatos antigos da sua vida. E à medida que ele vai se relacionando com esses pacientes, ele vai se afetando pelas suas histórias e isso vai fazer com que ele questione diversas coisas. Ele vai questionar a questão da religiosidade, da religião, da fé, que é Deus, se Deus existe, se Deus não existe, aquelas paradas todas. Ele vai questionar a questão da ética médica, né? Porque dentre esses traumatizados da guerra existem pessoas ali que possivelmente possam ser antissemitas, pessoas que apoiavam o Hitler, e esse psiquiatra é um psiquiatra judeu, então tem toda uma questão aí, se deve tratar uma pessoa nazista ou não. E é um livro que me tocou muito profundamente. Ele é um livro que eu fiz muitas marcações. Eu escolhi ler esse livro por conta do título Uma Tristeza Infinita, porque eu achei que tinha tudo a ver com a vibe que eu me encontrava no ano de 2021 e decidi que eu ia lê-lo exatamente porque foi um dos livros que a Natália Borges Polesso recomendou como um dos livros que ela mais gostou de ler o ano passado. Esse aqui é o tipo de livro que é a minha cara, e só não é escrito em prosa poética para ficar mais minha cara ainda, mas é um livro bastante filosófico, existencialista. Vale muito a pena considerar a leitura desse autor aqui. No final, ele conta aqui nos agradecimentos que ele escreveu esse livro quando ele voltou da Suíça, onde ele fez uma residência literária, que a princípio ele queria escrever uma história sobre São Paulo, mas quando ele voltou para o Brasil, ele descobriu que ele precisava mesmo escrever sobre esse lugar. E tem uma coisa muito louca que ele fala nesse livro, em alguns momentos, é se o clima do lugar afeta o nosso sentir em relação à vida, né? Porque a Suíça é um lugar frio, escuro, e essa história se passa no inverno, né? Então ainda é muito mais frio do que a gente possa imaginar e muito mais escuro, né, do que claro. E ele vai questionar isso durante essa história muito tocante. Para mim foi bastante tocante esse livro. E o outro livro também que faz parte dessa lista aqui, Risque Esta Palavra, da Ana Martins Marques. A Ana Martins Marques é uma das minhas poetas brasileiras contemporâneas preferidas, já falei aqui inúmeras vezes. Ainda continuo como meu livro preferido dela, o Livro das Semelhanças, mas esse aqui também é um livro maravilhoso, perfeito. Esse ano eu fiz um concurso cultural com esse livro, eu assim, dei de presente para uma pessoa, foi muito legal esse concurso. Um inscrito aqui do canal, o Darlan, ele inclusive fez um livro, um e-book e com todos os textos que participaram do concurso cultural, foi um momento bastante bonito do ano, aliás, foi um dos momentos ápices do ano passado. Vai ter muito poema que fala sobre, inclusive, a própria escrita da Ana. Eu sempre digo que livros de poemas são livros que a gente nunca termina, são livros infinitos. Por isso que eu gosto muito de ter a versão física, e livros que dificilmente eu me desfaço e passo adiante, porque eu sempre gosto de abrir, ler uma coisa ou outra, e sempre tá revisitando. Eu vou ler um aqui bem curtinho pra vocês, porque é muito bom. A escrita da Ana Martins Marques é deliciosa. Tenho 39 anos. Meus dentes têm cerca de 7 anos a menos. Meus seios têm cerca de 12 anos a menos. Bem mais recentes são meus cabelos e minhas unhas. Pela manhã, como um pão. Ele tem uma história de 2 dias. Ao sair do meu apartamento, que tem cerca de 40 anos, vestindo uma calça jeans de 4 anos e uma camiseta de não mais que 3. Troco com meu vizinho palavras de cerca de 800 anos e piso sem querer numa poça com 2 horas de história, desfazendo uma imagem que viveu alguns segundos. A poesia da Ana Martins Marques é maravilhosa, vocês têm que conhecer, caso vocês não conheçam. O próximo livro dessa lista é um outro livro que eu tenho muito carinho, um imenso amor por ele, que é O Domingo, da Ana Liz Soares. Ela me convidou para fazer um vídeo poético em parceria com ela, porque esse livro foi contemplado pelo edital do PROAC. Vou deixar aqui na descrição, caso vocês queiram ver esse vídeo, que é um trabalho bem bonito que eu realizei junto com ela. E esse livro aqui vai trazer 7 histórias
de 7 mulheres e todas essas histórias se passam num domingo, né? Domingo para Ana Lisa é um dia especial, é um dia sagrado e ela vê esse dia como um dia que para todo mundo tem um significado. Pode ser que seja especial, pode ser de indiferença, mas que domingo traz uma sensação diferente para as nossas vidas. E todas as histórias vão se passar então num domingo e de alguma forma essas histórias vão se entrelaçando. E a Ana tem uma escrita que eu gosto muito. Ela, em alguns momentos traz uma prosa poética que me agrada muito, em outros momentos ela é mais direta, mais crua. A gente percebe aqui que para cada personagem ela trouxe uma estética diferente, uma linguagem diferente que cabia no corpo de cada personagem. Então é muito interessante ver como a Ana fez a investigação de cada um desses personagens. São personagens muito fortes, muito potentes, são mulheres fortes, mulheres interessantes, mas a gente não vai conhecer só histórias de mulheres interessantes, tem homens interessantes também. Enfim, é um livro que eu gostei demais. Então aqui a gente vai encontrar histórias de amor, de separação, de abandono, de abuso, de saudades, de solidão, de perdas. E é muito legal ir percebendo aonde que essas histórias se encontram e se desencontram. Eu acho esse livro aqui muito feliz, uma estreia fantástica da Ana Lis Soares. O próximo livro dessa minha lista aqui, A Pediatra, Andrea Del Fuego. Vai contar a história da Cecília, que é uma médica pediatra, e ela não gosta de crianças e ela vai cometer vários pequenos delitos para conseguir as coisas que ela quer. Ela vai fazer coisas que você desaprova, mas que por outro lado são absolutamente humanas e possíveis, e vários momentos você vai com o seu moralismo criticá-la. São aquelas coisas que você não diz em voz alta, sabe? Mas que você de repente talvez pense. Eu gosto muito, eu recomendo muito esse livro pra, assim, um momento que você quiser se divertir, mas ao mesmo tempo que ele é leve, divertido e tem muito humor, vai fazer você questionar muita coisa aqui, viu? A questão da maternidade compulsória, das relações abusivas, dessas mães que idealizam esse momento do parto perfeito, sabe? Vai trazer também a questão das doulas, enfim, tem muitas coisas que são ditas de forma super despojada, mas que vai levar você para caminhos que você pode ficar horas e horas e horas questionando e levar para a conversa do bar e ficar conversando com as amigas, enfim. Eu amei esse livro e vai virar uma série de TV ou um filme. A gente ainda não sabe exatamente o que vai acontecer com esse livro, mas daqui a pouco a gente vai poder ver nas telinhas. O próximo livro dessa lista é esse aqui, do Lúcio Cardoso, Crônica da Casa Assassinada. E esse livro aqui é para quem gosta de uma boa história de novela, daquela que te enreda, daquela que você começa a ler e quer ler o próximo capítulo para saber o que vai acontecer. Só que quando eu falo novela, parece que é uma coisa menor, né? Mas esse aqui é um livraço, gente. Quando eu peguei esse livro aqui para ler, deu até um estranhamento, porque ele é escrito de uma outra forma, não é uma forma rebuscada, não é uma forma difícil, mas é diferente do que eu tô acostumada a ler, do que eu tenho lido nos últimos tempos. O Lúcio Cardoso escreve muitíssimo bem, os personagens são interessantíssimos, são extremamente bem construídos, eu consigo visualizar todos eles aqui na minha frente. Eles são complexos, eles são amorosos, são odiosos, eles têm todas as complexidades de um ser humano neles. E igualmente todos os personagens são incríveis, assim. Esse livro foi publicado em 59 e ele chocou muito na época porque vai tratar de questões bastante tabus, inclusive algumas para os tempos de hoje, como incesto, como homossexualidade, transexualidade. Tem muitas questões aqui que são interessantíssimas de serem discutidas. É um livrão e o mais interessante dele eu acho que é a forma como essa história é contada. Cada capítulo é uma carta de um personagem e acontece um crime. A gente vai tentando desvendar o que aconteceu nessa casa e cada momento a gente vai ver o ponto de vista de um personagem. Então a gente vai construindo o quebra-cabeça dessa história à medida que você vai lendo cada carta. E a cada carta que você vai lendo,
você vai mudando o seu olhar em relação ao que aconteceu e, inclusive, você vai mudando para quem você está torcendo na história, né? Porque como eles são personagens complexos, ambíguos e tudo mais, tem facetas que você gosta mais e tem facetas que você gosta menos. Recomendo muito fortemente. É um livro que eu demorei meses e meses e meses lendo. Se tornou um dos meus livros, assim, preferidos da minha vida. E eu quero ler muito mais coisas do Lúcio Cardoso, porque eu sei que ele é um escritor excelente, muito pouco valorizado na nossa literatura brasileira, né? Valorizado no sentido de que eu vejo muito pouco sendo falado sobre Lúcio Cardoso, né? Quero ler mais sobre ele. E coisas dele também, né? O último livro que eu quero falar da minha lista dos 9 livros é esse aqui, A Extinção das Abelhas. A Natália é uma das escritoras brasileiras contemporâneas que eu mais amo e já li tudo da Natália. Eu só não li um livro dela de poemas, mas o resto eu li tudo. Tem resenha de todos os livros da Natália aqui no canal, eu acho. Aí não tenho certeza agora, mas acho que tem de todos os livros dela. Inclusive, ela ganhou o prêmio Jabuti agora no final do ano com um livro que ela escreveu com mais 3 autores que chama-se Corpos Secos. Na verdade, Corpos Secos é o livro que eu menos me identifico de todos eles. É o que eu menos gostei, sendo bem honestona mesmo. Mas é um ótimo livro, é um livro de distopia. E esse aqui, A Extinção das Abelhas, também é uma distopia. Parece que ela tá contando uma coisa que está acontecendo com a gente, embora esse livro tenha começado a ser escrito, segundo a Natália, antes da pandemia, né? A Extinção das Abelhas vai contar a história de uma mulher, né, que é a personagem principal, que ela tá vivendo num mundo que está colapsando. Eu adorei esse livro. Tem um vídeo enorme que eu fiz aqui no canal sobre ele, então eu não vou me estender muito. Tem a ver também com o descaso com o meio ambiente, tem a ver com tantas coisas esse livro que eu não tenho como falar aqui rapidamente, mas é uma distopia que vai falar de um mundo em colapso. Resumindo, é isso. Esse, sem dúvidas, é o melhor livro da Natália. Os livros de contos são ótimos, o Controle, que é o primeiro romance da Natália, é um livro maravilhoso, mas esse aqui é uma Natália Borges Polesso muito, muito, muito madura como escritora. Tem magia, tem política, tem humor, tem música, é um livro com a cara da Natália, com tudo que ela conseguiu amadurecer nesses últimos anos como escritora, tem tudo aqui dela e eu amo esse livro. Eu tenho 2 menções honrosas para fazer, que são 2 releituras. A primeira menção honrosa é A Filha Perdida, da Helena Ferrante. Eu li esse livro aqui no dia 30 de dezembro, que eu queria reler esse livro antes de ver o filme, que estreou na Netflix. Inclusive, foi o meu primeiro vídeo do ano, que eu fiz na semana passada para vocês, então assistam esse vídeo que tá muito legal. A Filha Perdida ganhou uma dimensão gigantesca agora nessa minha releitura. Helena Ferrante é uma autora que quanto mais velha a gente fica, mais a gente interage com o universo dessa autora. Algumas coisas fazem muito mais sentido agora do que há alguns anos atrás, quando eu li esse livro. E vai contar a história da Leda, que é uma mulher mais velha, ela já tem 48 anos e ela é professora, divorciada, ela vai passar umas férias numa praia e aí durante essas férias ela acaba conhecendo uma família que vai fazer com que ela reviva, relembre várias coisas do seu passado. Se você quiser ver o filme sem ter lido o livro, não tem problema nenhum, porque o filme é uma obra independente do livro, o que é ponto positivo para ele, maravilhoso. É muito importante quando uma obra cinematográfica é autônoma, né? Não depende do livro para acontecer, não precisa ler o livro para entender. E a outra releitura tá aqui nesse livrinho aqui, nesse livrão, que é Todos os Contos de Clarice, que é a Via Crucis do Corpo, que eu reli para o projeto Um Conto por Dia. E a Via Crucis do Corpo não é dos meus livros preferidos da Clarice Lispector, nunca foi, mas essa releitura também amplificou o livro para mim, sabe? Eu acho que o fato de ler cada dia um conto e comentar um por um e trazer o debate para cá pro canal e vocês trazerem o ponto de vista de vocês, as coisas que vocês me escreviam. Foi muito enriquecedor para a obra. Por isso que é legal compartilhar a leitura, né? Compartilhar quando a gente assiste alguma coisa, lê alguma coisa, porque a gente amplifica o nosso olhar, né? A gente tem uma percepção limitada sempre de uma obra. E aí quando você conversa com uma outra pessoa te traz um outro olhar, te traz um outro ponto de vista, você fala assim, nossa, eu não tinha pensado nisso. Então isso aconteceu muito com a Via Crucis.
E então eu gosto muito mais da Via Crucis agora do que antes, e isso foi maravilhoso. Foi um projeto que eu gostei muito e vai ter de novo esse ano um projeto parecido com outra autora, mas depois eu falo sobre isso. Essas foram as minhas leituras preferidas do ano, as que tocaram mais meu coração. É claro que não dá para falar profundamente de cada um desses livros, porque senão vira um longa-metragem, mas eu gostaria de saber de vocês se algum desses livros chegou até vocês, se vocês leram algum desses livros, qual que é a lista que você faria aqui para mim dos seus melhores livros, conseguiram ler nesse último ano, leram muito, leram pouco, me contem aí que sempre é muito bom bater papo, conversar. Sempre reforço a importância de você apoiar o canal Vratatá no Apoia-se a partir de R$1, porque é esse valor que eu recebo de vocês que mantém o canal no ar. Eu conto sempre com o engajamento de vocês nos comentários, uma curtida, um comentário, um compartilhamento. E a gente se vê em muito breve. Um beijo. Tchau!